Revisar via questões e o problema dos assuntos que não estão nas questões. Eu recebo essa pergunta frequentemente. Primeiro, se você me segue aqui no YouTube e no Instagram, você sabe que eu defendo o uso de questões, de testes, de você forçar a sua memória no dia a dia dos seus estudos. Então eu sugiro revisão via questões, eu sugiro que a sua fase avançada de estudo seja basicamente via questões, e isso tem fundamento científico forte. Testar o seu conhecimento, estudar via questões, revisar via questões é bom para memorização de longo prazo, não de curto prazo, é de longo prazo, mas isso é papo para outro vídeo. Mas o que eu quero te mostrar aqui é o seguinte: como que você vai revisar via questões um assunto e o risco desse assunto ou de outros assuntos não estarem na prova. Diogo, eu estou revisando via questões, mas nem tudo está nas questões. E se a banca examinadora malévola resolver cobrar algum assunto, algum conhecimento que não está nas questões? Eu não vou revisar isso aí, o que vai acontecer com o meu estudo? Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Sobre essa dúvida do que fazer se o assunto não está nas questões e tal, se a banca inventar novidade, o que você faz? Nossa, é melhor estudar mesmo 100% de todos os materiais teóricos, porque pode ter alguma coisa nova na prova, que a banca não cobrou ainda e tal. A minha resposta costuma ser a seguinte: eu tenho duas respostas para isso aí. A primeira parte é, beleza, a maioria das questões são sobre coisas que já foram cobradas antes. Vou botar aí 95%, 97% das questões são sobre assuntos que já foram cobrados antes. Então você está querendo ficar craque em 97% ou em 3%? Você pode acertar esses 3% todinhos que você não vai ser aprovado se você não aprender os outros 97%. E a grande questão é, o custo-benefício disso aí, vale a pena você gastar tanta energia, gastar tanto tempo em busca daquilo que não está em questão nenhuma e que a banca pode vir a cobrar para ganhar 1 ponto ou 2 pontos dentre 120 pontos, por exemplo? Talvez não. E pesquisando eu descobri um artigo científico de 2006, que está escrito aqui embaixo, os autores estão escritos aqui embaixo, e nesse artigo, nesse estudo científico, foi testado o seguinte: beleza, e aquelas informações que não estão nos testes, nas questões? Será que fazer questões não significa que a gente vai esquecer os assuntos que não são cobrados? Bom, esse estudo científico dividiu um grupo de participantes em coisas que acontecem. Dividiu os participantes em 3 grupos. Então você tem o primeiro grupo, o segundo e o terceiro. Ok? O grupo 1, grupo 2 e grupo 3, cada um deles ia ter um estilo diferente de cobrança com relação a um texto, beleza? Os 3 leram o mesmo texto. E o que foi feito com cada grupo em seguida? O grupo 1 tinha que responder 2 questões, 2 testes. Vamos botar aqui porque eles chamam de testes em inglês. Então eles tinham que responder 2 testes sobre aquele texto, ok? O grupo 2, ele ia somente ler as 2 respostas daqueles testes. Eles não tiveram que fazer os testes, eles só leram as respostas. Então o grupo 1 tinha que fazer 2 testes e tal, e depois via as respostas, ok, acertei, errei, não sei o que lá. O grupo 2 tinha que somente ler as respostas em seguida. E o grupo 3, nada. É o grupo de controle, né? Simplesmente tchau, obrigado, volta daqui a 24 horas. E o que aconteceu depois de 24 horas? Qual desses grupos teve o melhor resultado? Calma, você já me segue, você sabe que questões, testes são a melhor forma de estudar, então você já sabe que o grupo 1 fatalmente tem uma retenção melhor no longo prazo, 1, 2, 3, 7 dias depois, porque eles fizeram testes e testes melhoram a sua memorização de longo prazo. Mas tem um aspecto aqui diferente desse estudo, que é o que eles estavam querendo testar. As 2 questões, os 2 testes, cobriam parte do material. Uma parte do texto. Existiam informações do texto que não estavam cobertas, não eram cobradas nessas 2 questões. Ok? Não tinham sido objeto dessas 2 questões. E aí, 24 horas depois, eles testaram os 3 grupos sobre esses assuntos que não estavam
nas duas questões, nos dois testes. Eram similares, tinham a ver, tinham alguma conexão, não eram coisas completamente separadas, tinham alguma conexão com aquilo ali, mas não tinham sido objeto das duas questões. O resultado é que o grupo 1 foi o que teve o melhor resultado num teste feito 24 horas depois, sobre coisas que não haviam sido cobradas nos dois testes. O fato deles terem respondido esses dois testes fez com que o resultado deles fosse melhor do que o dos outros grupos, ok, mas também fez com que o resultado deles fosse melhor em assuntos não cobrados pelos testes. Então, se você está estudando, está revisando via questões no seu estudo para concurso público, você sabe que algumas coisas não são exatamente cobradas nas questões ou totalmente cobradas nas questões que você está treinando. Às vezes tem 5 princípios do não sei o que lá, e você pegou uma questão que cobrou 3 desses princípios. Mas ainda assim, você vai estar melhorando a sua capacidade de se lembrar dos outros 2 princípios. São assuntos correlatos, você está estudando, está testando uma parte deles, mas isso ainda assim pode resultar em melhoria, em boa memorização dos detalhes que não foram cobrados diretamente nas questões que você fez. E se você for novo aqui no meu canal, eu quero chamar a atenção para uma outra coisa que eu falei em outro vídeo meu. Se você for antigo e assistiu o vídeo, vale a pena relembrar também, que é o seguinte: foi feito um estudo parecido com esse aqui, e eu apresentei isso em outro vídeo, mas vou explicar aqui rapidamente para você. Um grupo fez testes depois da leitura de um texto, ok? Outro grupo leu o texto 3 vezes, na verdade 4 vezes no outro exemplo. Então esse aqui fez testes, o outro grupo leu 4 vezes, ok? 24 horas depois, eles foram testados. Esse grupo aqui que leu 4 vezes teve um resultado melhor, 24 horas depois. Ele se lembrava melhor, aliás, 24 horas depois não, desculpa, 5 minutos depois. Então você ler o texto 4 vezes faz com que 5 minutos depois você se lembre mais do que se você fizer vários testes. 5 minutos depois você se lembra mais se você ler o texto 4 vezes. Entretanto, num outro teste realizado 7 dias depois, o grupo que se lembrava mais, o grupo que teve melhor resultado no novo teste, foi o grupo que leu uma vez e testou o conhecimento 3 vezes. O grupo 2 aqui tinha lido 4 vezes, esse grupo aqui leu apenas uma vez, mas fez 3 testes. O grupo que se testou mais lembrou mais no longo prazo, 7 dias depois. Então, muito cuidado, porque você ler várias vezes, você escrever enquanto ler, você fazer resumos, isso tudo te dá realmente um aprendizado melhor, uma memorização melhor, vamos colocar assim, no curto prazo. 5 minutos depois, você está sabendo mais realmente. A sua impressão não é um simples engano, você lembra mais. Mas, no longo prazo, você vai perder. Você fez uma espécie de prática intensiva, martelando no mesmo assunto várias vezes. 5 minutos depois você lembra, mas no longo prazo isso não é bom. No longo prazo, você ler uma vez e fazer questões é melhor para a sua memorização de longo prazo. Ok? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E é isso. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço e até a próxima.